Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores e a reviravolta. Será que Dorival Júnior desistiu? Teve ou não reunião? Será o novo técnico do Corinthians? Tem mais no radar do Timão? Sejam todos bem-vindos. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vamos à repercussão de toda essa história aí que antecedem o anúncio do novo técnico do Corinthians. Pessoal, ontem falamos aqui, que a revista Placar já havia cravado que Dorival Júnior seria o novo técnico do Timão, que o anúncio aconteceria nesta sexta-feira, que estava marcada uma reunião para a assinatura do contrato, não rolou. Mas o que será que aconteceu? E nós fomos atrás das informações e a gente conta daqui a pouquinho para vocês. Antes, vamos compartilhar a visão e as opiniões da galera acerca aí do Dorival Júnior poder ser o novo técnico do Corinthians. Muita gente aqui gostou, muitos desejando sorte, se realmente Dorival for o novo treinador do Timão. Entretanto, notei aqui nos comentários de vocês que há muitas opiniões diversas, ou divergentes, que o Dorival seria torcedor do Palmeiras, que iria escalar apenas jogadores indicados por empresários e tudo mais. Outros aqui disseram que a demissão do Ramon e Ramonzinho foi injusta, já que eles fizeram muito mais do que os técnicos anteriores fizeram pelo Corinthians. Enfim, são opiniões diversas. Teve também o Jesus Silva aqui, que falou que essa demora pelo anúncio seria uma espécie de leilão para valorizar o passe aí do Dorival Júnior, já que o nome dele é muito ligado ao São Paulo, que poderia inflacionar o valor salarial que ele possa vir a receber do Corinthians. São pontos, são ponderações que eu acho muito bacana discutir, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua visão. Eu acho interessante expô-las de uma forma, educada, é sempre muito válido. A discussão do contraditório é sempre muito válida para o crescimento, também para o entendimento e até para termos outra visão. Ninguém é dono da verdade, opiniões diversas sempre são bem-vindas e respeitadas. Isso posto, o que ficamos sabendo? Olha só, Dorival Júnior negou que houve reunião para defini-lo como treinador do Corinthians. Falou que se teve reunião entre a comissão técnica, ele não foi avisado, palavras dele. Muitos disseram que houve sim uma reunião, que o Corinthians entrou em contato sim com o Dorival Júnior e que ele teria pedido um tempo para pensar. Entretanto, pelo que apuramos, a decisão deve acontecer ainda nesse sábado. Decisão assim, se ele aceitaria ou não dirigir o Corinthians. Bom, diante dessa reviravolta, o Corinthians também está adotando cautela e em que pese o Dorival Júnior ter pedido um tempo para pensar, dentro do Corinthians, a opinião que mais se ouve é que essa definição no comando técnico deve acontecer somente após a Páscoa, ao entendimento de que a situação só será definida na semana que vem. No melhor dos cenários, sendo otimista, e a intenção é oferecer ao novo treinador um contrato com vencimento para dezembro de 2026, independentemente do nome a ser escolhido. Há conversas de bastidores no sentido que, como o Dorival Júnior tem uma ligação muito próxima à diretoria do São Paulo, que foi o último time do Brasil que ele comandou antes de pedir para dirigir a seleção brasileira, ficou ainda uma relação muito boa, uma relação de respeito, já que ele não foi demitido do São Paulo, ele pediu licença para ser o treinador da seleção brasileira, que era um sonho pessoal dele, do seu staff. E assim, o técnico do São Paulo, o Zubeldia, aquele balança não cai. E, assim, o Dorival ficou, de responder se aceita ou não o projeto do Corinthians para a temporada 2025 para ser treinador. Anteriormente a isso, Dorival Júnior foi sondado para ser treinador do Grêmio, entretanto, a direção gremista pulou fora quando o staff do Dorival Júnior teria pedido apenas para o técnico 12 milhões de reais livres por ano, além do valor pago para os demais integrantes da sua comissão técnica. O Grêmio achou muita grana e desistiu da contratação. As conversas acabaram por aí. Por outro lado, essa informação é do Jorge Nicola, a gente não conseguiu confirmar, mas, segundo o Nicola, o Dorival Júnior teria pedido 2 milhões e 500 mil reais em salários.
O Nicola ainda afirmou que a diretoria do Corinthians acredita que o Dorival é um treinador gabaritado, que poderia conseguir fazer com que o time volte a ter uma sequência de vitórias e brigar por títulos nesta temporada. Segundo ainda o Nicola, Dorival teria pedido R$2 milhões por mês. Com os salários pagos aos demais integrantes da comissão técnica, esse valor poderia chegar a R$2,5 milhões. E mais, que o Corinthians estaria disposto a pagar esses salários ao treinador. Essa informação do Jorge Nicola, tá, gente? Não conseguimos confirmar se foi realmente isso ou não. Aliás, né, os dois lados estão negando, né? A diretoria do Corinthians oficialmente falou que não fez contato pelo Dorival Júnior. Dorival Júnior falou que se houve reunião para contratá-lo, ele não foi avisado. Oficialmente, as respostas são estas. Mas a gente sabe que nos bastidores é diferente e que, assim, há realmente uma procura, até porque o Corinthians está sem técnico. Dentro do Corinthians não há um nome ainda que seja consenso, que seja unanimidade. Alguns foram sondados. Soubemos que Corinthians teria conversado, além do Dorival, com o Tite, mas também as apurações vão no sentido que o Tite estaria apalavrado com Al Hilal para comandar a equipe da Arábia Saudita após o Mundial de Clubes. Luiz Castro não pode assumir nenhum comando técnico agora, que seria outro nome que o Corinthians conversou como possível candidato a conduzir o Timão nesta temporada. Ele tem uma pendência, salvo engano, em contrato com um time da Arábia Saudita, que ele não pode formalmente assumir nenhuma equipe nesse momento. E outro nome cogitado dentro do Timão foi o Carille, Fábio Carille, que já foi treinador do Corinthians em outras ocasiões. Por outro lado, em seu programa de TV, o Neto, ex-jogador e hoje apresentador, cravou que não é o Dorival Júnior o primeiro nome do Corinthians, e sim o Tite. Já falei para vocês, né, que ele estaria palavrado com o time da Arábia Saudita e que no momento seria difícil a contratação dele, ou seja, já deu a palavra, no momento acho difícil ele romper a palavra para aceitar ser o treinador do Corinthians, né? Que pese toda a história vitoriosa, né? O técnico mais vitorioso do Corinthians em sua história. E você o que acha? Dorival Júnior? Tite? Carille? Qual desses treinadores seria o melhor nome para o Corinthians nesse momento? Deixa aqui a sua opinião. E tem mais. Thales Magno internado? Vamos saber. Pessoal, tivemos uma notícia triste, né? O atacante do Corinthians, Thales Magno, está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Segundo apurações, o jogador apresentou um quadro de pneumonia e precisou ser levado à UTI daquela unidade hospitalar. O quadro do jogador, segundo o último boletim médico, é estável. A assessoria dele informou que ele já está se alimentando, que o quadro vem evoluindo bem, mas segue hospitalizado. Durante a semana, Thales Magno apresentou sintomas de resfriado, principalmente diante do jogo do Fluminense. O atacante atuou por 25 minutos e apresentou um quadro febril. Por enquanto, não há previsão de alta, né? Ele está evoluindo bem, mas permanece hospitalizado e não estará à disposição para a partida diante do Sport pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E mais, Corinthians apresenta contas para o CORE, Conselho de Orientação. Saiba o valor da dívida. O balanço financeiro enviado ao Conselho de Orientação surpreende pelo valor recorde na receita bruta do clube, que alcançou R$1.115 bilhões arrecadados, um acréscimo em relação ao ano de 2023 na ordem de 19%. Por outro lado, a dívida também alcançou um valor recorde, R$2.568 bilhões em débito. Bom, a diretoria trata a dívida global na casa de R$2.418 bilhões por conta do adiantamento feito em agosto de 2024 de R$150 milhões no acordo firmado com a LFU pelos direitos de transmissão de TV por 5 anos. As despesas do Corinthians também registraram aumento na casa de 14% em relação à temporada 2023, chegando à casa de R$716 milhões. Quanto ao endividamento bruto, aquele que considera a relação entre passivos menos as contas a receber, a operação de 2024, segundo informações da ESPN, teve um acréscimo de 5%, ou seja, de R$88 milhões, passando de R$1.781 bilhões para R$1.869 bilhões.
Já o balanço 2024 do Corinthians ainda registrou um valor na ordem de 349 milhões de reais em juros, considerando o acordo com a Caixa pelo financiamento da Neoquímica Arena e outras dívidas do clube e bloqueios judiciais. Ainda assim, a gestão de Augusto Melo comemora nos bastidores um resultado operacional no azul, na casa de 293 milhões de reais. Ainda segundo a apuração da ESPN, divergências sobre dívidas tributárias referentes a 2023 na ordem de 191 milhões foram adicionadas ao exercício 2024. O tema gerou atrito e divergências políticas dentro do clube entre os membros da atual diretoria e representantes da gestão do Ílio Monteiro Alves. O Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro, né? Mal gerido aí pelas gestões anteriores e, assim, muita coisa ainda a ser explicada pela gestão atual. Para você ter uma ideia, né? Os números são reais. O clube teve uma renda bruta na última temporada de 1.115 bilhões de reais. Por outro lado, a dívida aumentou para 2.568 bilhões de reais. Arrecada muito, infelizmente, gasta muito mais com recursos que não são bem geridos. E agora vamos falar sobre a partida. Corinthians prepara para entrar em campo logo mais às 16 horas, horário de Brasília, para enfrentar o Sport pela 5ª rodada do Brasileirão 2025. Corinthians terá desfalques para esse jogo, além dos jogadores entregues ao departamento médico. Rodrigo Garro, Hugo Souza, Igor Coronado e o Thales Magno, que está hospitalizado. Teremos ainda os desfalques de Mateuzinho e o volante José Martínez, que receberam o 3º cartão amarelo e desfalcam o timão. Entretanto, boas notícias. Recuperados, o zagueiro Gustavo Henrique e o lateral esquerdo Fabrício Andileri vão para o jogo. Provavelmente, Corinthians vai a campo com a seguinte escalação: Matheus Donelli, Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique e Andileri, Ranielli, André Carrijo e Breno Bidon, Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. O time interinamente será comandado pelo técnico do Sub-20, o Orlando Ribeiro. O Timão entra em campo, como eu disse para vocês, às 16 horas, horário de Brasília. A partida acontece na Neoquímica Arena pela 5ª rodada do Brasileirão 2025 e a partida será transmitida exclusivamente pelo canal por assinatura Premier no sistema Pay-Per-View. Bom, galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like no canal, compartilhe os vídeos, ative o sininho, deixe também o seu comentário. Alô da Fiel de hoje pro Walter Ribeiro de Souza, o Ander Leon e o Jesus Silva. A todos um ótimo sábado de Corinthians e que amanhã seja uma Páscoa abençoada a cada um de vocês. Até um próximo encontro, porque aqui é Corinthians.